Você está preocupado? Veja o que Deus quer dizer a você. Hoje, talvez você tenha acordado hoje preocupado, com um problema que não saiu da sua cabeça. Durante a noite, com uma conta que não fecha, com uma situação familiar que parece não ter solução, com uma semana que já começa pesada, antes mesmo de começar de verdade. E talvez, no meio de tudo isso, você tenha chegado até este vídeo. Quero que você saiba uma coisa antes de continuarmos. Isso não foi por acaso. Deus conhece exatamente onde você está agora. Ele sabe o que está pesando no seu coração. E hoje, antes de você começar o seu dia, Ele quer falar com você. Não com uma mensagem genérica, não com um versículo solto, mas com uma palavra direta para o que você está enfrentando. Fica até o final. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vai encarar esta semana. Existe uma mentira silenciosa que a vida cristã às vezes transmite sem querer. A mentira de que, se você tem fé, não deveria sentir medo, não deveria se preocupar, não deveria acordar com o estômago apertado diante de um problema que parece grande demais. Mas a Bíblia não apresenta heróis imunes à dificuldade. Ela apresenta homens e mulheres reais, que enfrentaram situações reais e que muitas vezes sentiram exatamente o que você está sentindo agora. Davi escreveu no Salmo 55, "O meu coração está angustiado dentro de mim, e os terrores da morte me sobrevieram. O medo e o tremor me sobrevêm." Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus, o mesmo que matou Golias. O mesmo que escreveu o Salmo 23, ele conheceu o aperto no peito, e se até ele sentiu isso, você não precisa se envergonhar por sentir também. A questão não é se você vai enfrentar semanas difíceis. Você vai, todos nós vamos. A questão é o que você faz com esse peso quando ele chega, e é justamente aqui que a palavra de Deus entra. Uma das coisas que mais alimenta a preocupação é a incerteza. Não sabemos como vai terminar. Não sabemos se vai dar certo. Não sabemos o que vem pela frente nessa semana, nesse mês, nesse ano. E a mente humana, quando enfrenta o desconhecido, tende a imaginar os piores cenários. Mas existe uma diferença fundamental entre você e Deus diante da situação que te preocupa. Você está olhando da janela de hoje, sem saber o que tem na curva. Deus está vendo o caminho inteiro, de cima, sem curvas cegas. Isaías 46:10 diz que ele declara o fim desde o princípio. Isso significa que aquilo que para você ainda é futuro incerto, para Deus já é passado conhecido. Ele já viu o final da sua história. E mesmo assim, Ele continua contigo. Isso não quer dizer que não haverá dificuldades, mas quer dizer que nenhuma delas vai te pegar de surpresa, a ponto de fugir do alcance das mãos de Deus. Romanos 8:28 não promete que tudo será fácil. Promete que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Inclusive o que está te preocupando agora. Deus não está alarmado com a sua situação. Ele já tem um plano. Josué tinha um motivo concreto para sentir medo. Moisés havia morrido. O maior líder que Israel havia conhecido. O homem que abriu o Mar Vermelho, que recebeu a lei no Sinai, que guiou o povo por 40 anos no deserto. E agora, de repente, Josué era o responsável por continuar à sua frente a terra prometida. Entre ele e a terra, o rio Jordão, cidades muradas e povos guerreiros. Nas suas costas, um povo inteiro que dependia de cada decisão que ele tomasse. Qualquer pessoa sentiria o peso disso, e foi exatamente nesse momento que Deus falou. Josué 1:9 diz: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Perceba algo importante nessa frase. Deus não disse: "Não se preocupe porque vai ser fácil." Não disse: "Não se preocupe porque não vai ter obstáculos." Não. Disse: "Não se preocupe porque tudo vai sair como você planejou." Ele disse: "Não te atemorizes porque eu estou contigo." A razão para não
Ter medo não era a ausência de dificuldade, era a presença de Deus. E essa mesma presença que acompanhou Josué está com você hoje. Nessa semana que começa com peso, nessa situação que parece grande demais, Ele está contigo. Por onde quer que andares. Mas e se o problema não for o medo do que está por vir? E se for o esgotamento do que já passou? Elias era um dos maiores profetas da história de Israel. Havia acabado de viver um dos momentos mais extraordinários registrados na Bíblia, o confronto no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício diante de todo o povo. Uma vitória espetacular, mas logo depois, uma ameaça de Jezabel fez Elias correr para o deserto. E ali, debaixo de uma árvore, esse homem que havia feito o impossível pela fé pediu para morrer. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. Isso é esgotamento real, não era falta de fé. Era um homem que havia dado tudo, que havia lutado com tudo e que agora estava completamente vazio. E o que Deus fez? Não o repreendeu? Não o cobrou? Não disse, você deveria estar melhor do que isso. Deus mandou um anjo tocar nele e dizer, levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. Ele deixou Elias descansar. Alimentou-o, e só depois, no sussurro de uma brisa suave, falou com ele. Se você está cansado dessa semana, antes mesmo de ela começar, saiba que Deus entende. Ele não te condena pelo cansaço. Ele te fortalece para o caminho, e muitas vezes, antes de qualquer instrução, ele apenas diz, levanta, eu estou aqui, e você tem forças para continuar. Tudo isso que vimos até aqui tem uma aplicação prática, porque fé sem ação continua sendo preocupação com versículos. Filipenses 4, 6 e 7 é talvez o texto mais direto sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 3 movimentos estão nesse texto. O primeiro é largar. Não andeis ansiosos, não é uma ordem para fingir que o problema não existe. É um convite para parar de carregar sozinho o que não foi feito para você carregar sozinho. O segundo é apresentar. Pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Coloque o problema nas mãos de Deus com especificidade. Não ore em vago. Nomeie o que está te preocupando. Apresente a Deus como alguém que confia que Ele está ouvindo. O terceiro é receber. A paz que excede todo entendimento não vem depois que o problema é resolvido. Ela vem antes como uma guarda. Ela não depende da circunstância mudar. Ela depende de você entregar. Essa semana que começa hoje, coloque na mão de Deus antes de colocar na sua agenda. Se você quiser, ore comigo agora. Pode ser em voz alta ou em silêncio. Pode ser de olhos fechados ou abertos. O que importa é o coração. Senhor Deus, eu reconheço que não sei como essa semana vai terminar, mas Tu sabes. Eu reconheço que há coisas pesando no meu coração agora, e eu as coloco diante de Ti, não porque acredito que tudo vai ser fácil, mas porque acredito que Tu estás comigo. Como estiveste com Josué diante do impossível, como estiveste com Elias no meio do esgotamento. Tu és o mesmo Deus. Eu sou teu filho, tua filha. Fortalece as minhas mãos, renova as minhas forças, e que esta semana, em tudo o que eu enfrentar, eu possa sentir a tua presença, guardando o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra chegou ao seu coração hoje, deixa o seu like. Isso ajuda este vídeo a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir isso agora. Escreva amém nos comentários se você orou junto. Quero ver, e se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos uma palavra para fortalecer sua fé antes que a semana comece. Que Deus cuide de você, que Ele guarde o seu coração, e que esta semana, por mais pesada que pareça agora,
termine com você tendo visto a mão dele agir. Pode ir em paz.